Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos. A razão e a fé. Razão e a fé é o tema da nossa live dessa noite. É feriado em São Paulo, aniversário da nossa cidade, que no meu caso, principalmente, que me recebeu de braços abertos. Eu já visto que eu não sou nascido aqui nessa cidade, mas muitos de nós fomos recebidos aqui nessa cidade. Eu devo tudo a São Paulo, principalmente na área material. E muita gratidão a essa cidade. Ivone Sanches, minha amiga querida, já chegou aqui. O Marcos Valentim Granello, Marcão, meu amigo querido da Música e Harmonia, Anne Araújo, Edicarno Silva, Elcio Marque, Edith Godofredo, minha irmã querida, né? São pessoas queridas, sempre estão aqui comigo, me apoiando. A Cione Alves, nossa sobrinha querida, a do Guarujá, deve ter curtido uma prainha. Hoje não, lá não é feriado, não, só aqui em São Paulo, né? Rosa Bentley, Maria Silva, nossa Mary, Arminda Maciel, seja bem-vinda. Dirce Porto, a minha querida Agnes, as D&Ds, sempre presente aqui comigo. A Dirce, a sua filha Angene Yuxudo também. Vilma Maciel, aniversariante, vai ser homenageada aqui. China Raquel de Moraes, seja bem-vinda. E claro, a minha amada Rita Santina Vieira, aqui comigo, presente, sempre me dando o apoio aqui, né? Me secretariando, me auxiliando aqui do Carmo Laino, seja bem-vinda. Ana Maria Rodrigues, minha amiga querida, que hoje está junto com a Carmen Pontes, a Carminha, nossa amiga querida, estou assistindo juntas hoje, né? Espero que ela venha aqui tomar um café na minha casa, já foi convidada, as duas, na verdade, né? Edneuza Leite Azevedo, também, seja bem-vinda. Aí a Carmen Pontes já apareceu aqui. As duas estão juntas na casa da Ana, né, assistindo a live. Prazer, Carminha, saudades de você. Vou poder te dar um abraço essa semana. Elvira Prati também está conosco, Olga Queiroga Mendes também está conosco. A Ivone Sanches também já chegou aqui. Já temos várias pessoas, graças a Deus, aqui conosco. Vamos falar hoje da razão e a fé, né, que parece ser antagônicas, mas não são. Elas juntas podem nos auxiliar muito na nossa evolução. Márcia Burlina, seja bem-vinda. Isilda Ferreira também. É um prazer ter vocês aqui. Ana Rússia, minha prima lá de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, minha prima querida. Beijo no Marcos, beijo na família, tá bom? Vou ir te visitar, viu? Já prometi, né? Esse ano eu vou visitar você em Valença. Você vem aqui me visitar, se não vem, eu vou aí. Tá certo? Promessa é dívida, nós iremos aí com certeza. Deolindo Alves Neves também está aqui, Elvira Prato são primas, sempre aqui junto conosco. A Valéria Rosane Stub também, lá da Baixada Santista também aqui conosco. Raimundo que passou aqui, Pellegrini, passa aí para mim, Sandra Romanucci, peraí, vou voltar. Esse mesmo, Dineuza Leite Azevedo, voltei aqui, né? Isso mesmo. Essas pessoas lindas, meus amigos queridos, minhas amigas queridas aqui conosco, né? Eu tentei voltar aqui para encontrar, mas passou aqui. Bom, como sempre, nós vamos iniciar a nossa live e durante a live, outros amigos, outras amigas que forem surgindo aqui os nomes, e na medida do possível irei, né, cumprimentando a todos. E quando eu não conseguir, a Rita Santina Vieira, minha amiga querida, minha amada, vai anotar aqui para mim, por favor. Tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa live, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus, mais essa oportunidade de estarmos juntos, para mais um aprendizado. Vamos falar hoje da razão e a fé, que está ligada à filosofia, mas que nós vamos falar de uma forma simples, para que nós possamos entender a importância das duas. A importância do uso da razão e a importância do uso da fé. Então nós vamos falar sobre isso hoje,
e pedindo proteção aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, para que nossas mentes estejam arejadas, para que consigamos compreender, consigamos entender e principalmente na nossa vida, no nosso cotidiano, nós consigamos colocar em prática o que o Evangelho nos ensina hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos iniciar a nossa live. A razão e a fé. Qual delas nasceu primeiro? A fé e a razão, elas podem se unir, serem úteis entre si, uma se somando à outra, né? Como eu disse, não são inimigas, né? Não são contrárias. A doutrina espírita nos diz que a fé é inerente aos seres humanos. Ou seja, a fé nasceu primeiro. Né? Nós somos seres criados por Deus, onde a fé já é inserida em nosso ser. A fé e o livre-arbítrio. E nós, aos poucos, vamos desenvolvendo essa fé, vamos compreendendo essa fé, que no início é uma fé cega. E aos poucos nós vamos aprendendo a selecionar o que nós podemos acreditar, que nós podemos ter fé ou não, de acordo com o uso da razão. E quanto mais se evolui, se compreende, né? E se adquire essa razão. Não mais nos deixaremos enganar, porque poderá analisar com mais clareza, né, a respeito da fé. Que é a conquista da fé raciocinada, que a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, nos apresenta. A fé é... E sem conhecimento, já sentimos haver algo maior que nós, que dirige. Principalmente quando se observava que existem coisas e muitas coisas que não estão sob nosso controle. Que existe um poder maior que a tudo comanda. Especialmente no que diz respeito ao nascer e ao morrer. Fisicamente, é claro. Que até hoje, né, e sempre será assim, que nós estaremos em condições de conhecer tudo a respeito do Criador. Se assim for, seríamos deuses também. A frase sois deuses quer dizer que somos essências de Deus, seu reflexo. Mas Deus é único e é incriado. Porque se Deus fosse criado por algo ou alguém, ele não seria Deus. Não seria criador, mas seria criatura. E Deus está acima de todas as coisas. Nós somos criaturas de Deus. Quando temos gravado a nossa espírita a ideia de um ser superior desde o início dos tempos, cito sempre aquele exemplo que quando nós, mesmo ainda simples e ignorantes em nossas primeiras encarnações, quando ocorria algo que não conseguíamos entender ou aceitar, olhávamos para o céu pedindo uma explicação. E hoje, muitas reencarnações depois, que não temos a mínima ideia de quantas, né, quantas vezes já nascemos e morremos fisicamente, é claro, ainda praticamos o mesmo ato. O hábito de olhar para o céu, como que pedindo explicação a Deus. Uma razão para aquele sofrimento, para aquela dificuldade. Ou para conseguirmos compreender o que pode acontecer, porque o próximo comete aquelas atitudes também. Ou mais triste, quando há uma separação através do desencarne de um ser querido, principalmente quando a separação é de uma criança ou de um jovem, né? E nós não aceitamos que seja assim, queremos uma explicação lógica para aquele fato. É quando a fé e a razão se fundem. Sem o conhecimento das duas, será difícil a compreensão daquele fato, daquela situação. A fé, né? E é muito difícil. A fé é que Deus é justo e nada acontece por acaso, né? Existe nosso raciocínio. Isso seria a fé raciocinada, que muitas vezes imaginamos já ter conquistado, mas que diante de fatos assim muito sofríveis, descobrimos que ainda não raciocinamos bem a nossa fé. Ainda existe enorme dificuldade para nós em absorver as separações. E não apenas aquelas através da morte física. Muitas vezes a razão nos diz que foi melhor assim. Mas a fé muitas vezes faz com que se aceite abusos. Às vezes é assim, porque alguém diz que é necessário permanecer ao lado daquela pessoa, que pode ser um resgate,
Presenciamos isso constantemente no que diz respeito às religiões. Aquela fé cega que acredita no que se diz e acaba vivendo aquelas situações desnecessariamente. Essa pode ser considerada fé cega, onde a razão é tolhida, alguém submete algo que não é correto, porque uma pessoa diz que seria bom. Se no íntimo, né, se sabe que aquilo não é bom. E a fé está ligada intimamente à esperança, credibilidade, confiança, e é capaz de auxiliar, inclusive na cura de doenças. Estudos científicos comprovam que as pessoas possuidoras de fé têm maior possibilidade de recuperação de enfermidades. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, comprova isso através de pesquisas desde os anos 80, que a fé influencia na saúde física, na física mental e também biológica. E é verdade, porque o desânimo, nós prestamos atenção, nada mais é, né, que desistir diante de uma enfermidade. O desânimo, a falta de fé, impede que o organismo crie células que fortalecem o sistema imunológico. Como não existe acaso, eu recebi um vídeo de uma amiga falando disso, onde o médico Dennis Birman relata que a fé e a espiritualidade influenciam na saúde e na fisiologia do cérebro. Ciência e religião hoje concordam que a oração e a fé atuam diretamente em nosso cérebro. A razão faz com que analisemos com clareza o que se relaciona à fé. Porque sabemos que, infelizmente, a fé é largamente utilizada para explorar especialmente no que diz respeito à fé cega. Allan Kardec, na obra da Codificação, nos apresenta a fé cega e a fé raciocinada. Agora eu vou falar dos meus amigos que estão aqui presentes, que eu não falei, a Cristiane Augusto, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, a Miriam Leandro, nossa amiga querida, Euridice Ferreira Porto, Elisete Vieira Soares, a Maria Alves, a Solange Pires e a nossa querida Maraci Cachete, todas essas amigas e amigos queridos aqui presentes conosco. É um prazer ter vocês. Gratidão. Aparecida Câmara Dias também está aqui conosco. Aparecida Câmara, né? Seja bem-vinda, amiga. Euridice Ferreira Porto também, que é irmã da minha amiga Dirce Ferreira, Dirce Porto, que sofreu um pequeno acidente doméstico e está se recuperando, né? Pedindo a proteção a ela. Você, por favor, anota para mim, tá, amor? Euridice Ferreira Porto, as vibrações, acho que eu acabei não anotando. Tá bom? Então, a fé cega não é apenas ignorante, ela é dogmática, mas também intolerante, a cólera da fé irracional, que provoca a segregação cultural, a violência e, não raro, as guerras. A fé raciocinada se utiliza do livre-arbítrio e de sua razão, exercendo questionamentos e formulando perguntas e buscando informações a respeito do que está sendo apresentado a nós. E é através dessa fé cega que são praticados esses atos de exploração, porque não se usa a razão. Se acredita sem contestar e sempre descamba para o fanatismo. Não é verdade? Mas ambos, a fé cega e o fanatismo, não permite que se enxergue com clareza. Por mais que se tente convencer os fanáticos que está sendo enganado. A Chica Raquel de Moraes está aqui conosco, a Sueli Alves também, que eu já falei, a Vilma Maciel, a nossa aniversariante da semana. Oi, Rodolfo Gentil também, espero que você esteja melhor, meu irmão. Vamos fazer vibrações para você também. Tem? Thelma Barione também, seja bem-vindo. Vamos pôr vibrações para o Rodolfo Gentil. Então, por mais que se tente convencer aos fanáticos que está sendo enganado, não está relacionado exclusivamente no que se refere à religião, mas em várias áreas. Podemos defender ideias, mas que tenhamos o olhar voltado para as falhas do que ou de quem se defende. Porque sendo os nossos seres reencarnantes e encarnados em um planeta de expiação e provas, onde os espíritos são imperfeitos ou ainda muito imperfeitos, sabemos não existir a perfeição. Quando endeusamos alguém, especialmente no que diz respeito à religião, se corre o risco de cometer equívocos. No que diz respeito à política também. Existem algumas atitudes que são corretas e outras não. E defendemos ações incorretas e tapamos os olhos e ouvidos para suas falhas, não é correto.
Essas negações são, na verdade, reflexos da nossa vaidade. Não reconhecemos que aquilo que se defende não está correto, ou aquilo que nós defendemos não está agindo corretamente, não admitindo as falhas, né? Isso também está relacionado à fé e à razão. O fanatismo é isso, que a fé cega, não permite que se veja as falhas, por isso é chamado de cega, né? Onde não se raciocina livremente. Porque reconhecer que estamos errados ainda é muito difícil para nós, seres humanos. A razão nos mostra que estamos equivocados, mas a vaidade impede que exteriorizemos nosso reconhecimento desses enganos. É quando nos mostra as deficiências de alguém, ou nossas mesmo, e nossa defesa mostrar que existe algo pior que aquele fato que estão nos apresentando, minimizando nossos erros e daqueles que nós defendemos, seja politicamente falando, religiosamente ou em qualquer situação. Quando nos criticam por um erro, mesmo que nossa razão nos mostre que estamos errados realmente, preferimos comparar nosso erro com o erro de alguém, dizendo que tal ou qual pessoa fez pior. Não somos assim? O ser humano é assim. E a fé, ela é importantíssima em nossas vidas. Sem a fé nós não nos movimentamos. Não estou falando de religião, não, mas na busca de nossos sonhos e também das conquistas materiais. Se nós não tivermos fé em nós mesmos, não chegamos a lugar algum. A fé humana e a fé religiosa nos é apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem as faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio estado latente, e que ele cumpre fazer que desebrocha e cresçam pela ação de sua vontade. Então, como disse no início, a fé nos é oferecida no momento da nossa criação. Quando se fala em consciência, se fala em análise, observância, na prática dessa fé. Então, é um germe que está contido em nosso espírito. E o seu desenvolvimento, né, depende de nós, da nossa vontade, né? Como a fé, ela nos é apresentada na nossa criação, que se inicia com a fé cega, como eu disse, mas que com o tempo, com o uso da consciência e da inteligência, observando e filtrando aquelas informações que nos chegam, vamos transformando aos poucos essa fé cega em fé raciocinada, né? Mas não mais nos deixando enganar com prodígios, com promessas. A fé humana é aquela que independe de religião, é aquela fé em nós mesmos, na conquista e busca de algo que nós sonhamos e buscamos. Porque não basta a fé em Deus, é necessária a fé em nós mesmos, em nossa capacidade de conquistar, de realizar. Não adianta ter a fé em Deus e não buscar nossos objetivos. Nós, seres humanos, temos o hábito de dizer que Deus irá resolver, Deus irá prover e etc. Mas Deus não irá nos livrar de nossas más escolhas através da razão, não irá resolver, porque Ele nos ofereceu suas leis, e quando infringimos essas leis, responderemos por ter infringido essas leis. Se escolhemos um caminho que não é o correto, sofreremos as consequências. Se não utilizarmos a razão em nossas decisões, sofreremos. A fé nos seres humanos, muitas vezes, pode nos levar a caminhos difíceis, até por teimosia. Principalmente quando estamos prestes a realizar uma escolha, seja em qualquer área, em qualquer situação, seja amorosa, seja trabalhista, seja religiosa, seja política. O único ser que merece toda a nossa confiança sem reservas é Deus. Apenas Deus merece a nossa confiança total. A fé depositada em seres humanos, sem análise, pode nos levar a caminhos difíceis. E é devido ao nosso orgulho, transformado em teimosia. Muitas vezes trazemos sofrimentos para nós, e não apenas para nós, mas para nossos filhos, netos, e não apenas os nossos, mas para todos que convivem no mesmo local, na cidade ou em um país. A razão e a fé devem caminhar sempre lado a lado. A fé raciocinada nos auxilia para que não sejamos enganados. Nos auxilia porque, mesmo assim, corremos o risco de sermos enganados. Porque a conquista dessa fé e da razão em sua essência demanda tempo. Mesmo que já temos algum raciocínio, ainda cometemos erros ainda, né? E demanda tempo para a gente desenvolver tudo isso e muitas reencarnações. Obedecer às leis de Deus, não porque nós temos medo de Deus. E é isso que a fé e a razão nos apresentam. Por que devo obedecer?
porque é bom para mim e não para Deus. Porque Deus é supremo, né? Porque mesmo que cometamos enganos, mesmo que os mais graves que nós cometamos, Deus nos oferecerá sempre novas oportunidades pelas vias da reencarnação, que com certeza serão difíceis. Quando nós erramos muito, nós vamos responder à altura dos erros que nós cometemos. E se nós praticamos bons atos, receberemos da mesma forma, né? Só que, assim, nós estaremos permanecendo na retaguarda da evolução se nós cometemos muitos erros. Todos estarão à nossa frente, não andaremos junto com nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas, com espíritos que estão em degraus muito acima de nós. Quanto menos nós errarmos, quanto mais nós utilizarmos a razão, né, e a fé em Deus para não cometermos enganos, mais rápido nós chegaremos à condição de espíritos evoluídos, né? E a doutrina espírita nos esclarece porque é bom respeitar as leis de Deus. Acreditando na reencarnação, a razão nos diz que quanto mais procurarmos seguir essas leis, nosso futuro espiritual será mais tranquilo, estaremos mais próximos da condição de espíritos puros, ou da angelitude, como preferirmos, né? Mas a fé é a mais importante. Um comentário que o Santo Agostinho nos diz a respeito da fé e da razão. Qual delas é a mais importante? Que Santo Agostinho é que temos essa obra, A Fé e a Razão, de Santo Agostinho, que é filosófica. Quem tiver oportunidade, pesquise. Que, na verdade, foi na era, parece que patrística, onde a religião e a filosofia tiveram aquela ruptura, onde a religião não permitiu que a filosofia desse sequência, e apenas a fé, não deixando que as pessoas pensassem razoavelmente. É muito importante, é muito legal essa obra, quem tiver oportunidade em ler. No futuro, quem sabe eu consiga fazer melhor, né? Apesar de eu ter estudado filosofia espírita, com o tempo que não vai saindo da nossa mente, né? Que a gente não continua praticando. E é muito importante essa obra de Santo Agostinho, que é muito esclarecedora para nós. Foi uma época difícil, entre a filosofia e a religião, né? Foi um período difícil para a filosofia, né? Então, ele nos diz que a razão vai até um ponto, Santo Agostinho, né? Nos diz que a razão vai até um ponto onde se encontram explicações lógicas, né? Cito o exemplo de um desencarne que imaginamos prematuro, por exemplo. A razão nos diz que estava enfermo ou qualquer outra razão, mas só a fé era da sustentação para que não nos revoltemos e acreditemos na vida futura, e principalmente em vidas anteriores, né? Porque não acreditamos em vida anterior, não vamos acreditar nas provas e as expiações que estamos passando hoje, porque só assim compreenderemos as razões daquele fato que muitas vezes nos causa tanto sofrimento, né? É nesse sentido que Santo Agostinho coloca a fé como mais importante que a razão, porque a fé continua no ponto onde a razão não consegue prosseguir. É isso que ele nos diz. A razão vai até o ponto do desencarne, mas a fé no futuro, a fé em Deus, a fé no futuro espiritual, a fé de que a separação é apenas física, a razão não consegue atingir esse ponto. Então a razão vai até o ponto onde se consegue ver com os olhos, e não com a fé, com o amor em Deus, com a fé no futuro. É isso que ele quer nos dizer. Por isso, a fé somada ao raciocínio, o raciocínio lógico, é claro, que é o que a doutrina espírita nos mostra, como a fé raciocinada nos auxiliará a compreender os fatos negativos que surgem em nossas vidas, e surgem sempre em nossas vidas, né? Uns maiores, outros menores, mas surgem na vida de todos nós. E é só a fé em Deus e seus desígnios nos trará consolo diante dos sofrimentos que nos visitam sempre, como eu disse, maiores para alguns, menores para outros. Apesar que o tamanho do sofrimento não se mede, não sabemos, porque cada pessoa sofre de uma forma ou por alguma razão, e não necessariamente por um desencarne. Os sofrimentos são inerentes às condições do espírito, os seus registros. O que faz sofrer a um não faz sofrer ao outro. É assim que funciona. Boa noite, Valdir Rolandim. Seja bem-vindo. Silvia Bente também está aqui conosco.
Seja bem-vinda. Silvia Bento e Rosa Bento, família aqui presente. Prazer em ter vocês conosco. E Ana Maria Rodrigues também, que é da família, né? E a Débora Oliver. Débora Oliveira também está conosco. Débora Oliver, vamos vibrar por você no final, tá bom? Pelo seu filhão, pela sua mãe também. A fé em Deus e seus desígnios, como eu disse, e estamos aqui com a amiga Leandro, com a Débora, que passaram por situações difíceis, separação dos filhos, ainda jovens, e tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Né? E só alinhando a fé à razão, nós poderemos compreender as dificuldades que surgem em nossas vidas. Então, que nós possamos usar a razão juntamente com a fé. Onde a razão para, a fé continua. E o que é a fé? Nós acreditarmos em Deus, em Jesus, acreditar que a vida não termina com a morte física, que é apenas o estágio do espírito. É fácil? Não, não é fácil convivermos com isso, mas se nossa fé for firme, forte, raciocinada, nos dará sustentação, nos dará apoio, nos dará compreensão diante de fatos difíceis que surgem em nossa caminhada. Às vezes nós agimos muito pela razão e não pela fé, mas quando as duas estão juntas, unidas, elas não são inimigas, vamos dizer assim. Elas somadas, elas juntas, trazem muita sustentação, trazem muita paz, trazem muita compreensão para nós. Então, a fé raciocinada, essa fé que a doutrina espírita nos apresenta, que não deve ser como a fé cega, aquela fé que dizem para nós e nós acreditamos, sem filtrar o que estão nos passando. Muitos, infelizmente, são enganados por essa fé cega. E não apenas a fé cega em Deus, relacionada à religião, mas a fé cega também nos seres humanos. Filtrarmos o que estão dizendo para nós, filtrarmos o que estão nos passando, se realmente aquilo é verdade. Que às vezes nós, por nossa teimosia, por nosso orgulho, nossa vaidade, nós não reconhecemos erros que as pessoas cometem em relação a nós, porque nós às vezes não queremos admitir que nós nos deixamos levar, que nos deixamos ser enganados. E é muito importante nós raciocinarmos a nossa fé. Quando nós raciocinamos a nossa fé, fica mais fácil para compreendermos as situações que surgem, especialmente as situações negativas, as situações de sofrimento, as situações de separações, e quantas situações negativas que ocorrem em nossa vida. Mas se nós seguirmos firmes na fé, acreditando em Deus, acreditando que somos seres reencarnantes principalmente, que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, para tudo existe uma explicação e uma razão. Nada é por acaso. Deus não tem prazer algum em nos ver sofrer. Deus não tem prazer nenhum em nos ver passando por dificuldades. Tudo que nós passamos, tudo que nós temos de alegrias, mas também de dificuldades, são semeaduras nossas. Nós plantamos e nós comemos o que nós plantamos. Não devemos jamais nos esquecer disso. Não podemos perder esse foco. E quando nós passamos a compreender dessa forma, as situações mais difíceis das nossas vidas se tornam mais fáceis de ser vividas, de serem aceitas, e nós continuarmos na nossa caminhada como espírito imortal. Nossa live termina, muita paz a todos, mas não terminou, que nós temos ainda os parabéns, temos as vibrações, temos também os momentos, infelizmente, de pessoas amigas que retornaram ao mundo espiritual. Então nós vamos primeiro parabenizar a quem? A nossa cidade de São Paulo, né? Cidade que nos recebeu a muitos, tanto através da reencarnação, que reencarnou aqui, e quanto para mim e para muitos que somos migrantes, né, que chegamos aqui de outros estados. Eu vim de Minas Gerais, a cidade que me acolheu, e que agradeço a todas elas pelas todas as minhas conquistas. Tudo que eu conquistei na minha vida praticamente foi aqui. Tanto de conhecimento espiritual, tanto de conquistas materiais. Eu sou muito grato a essa cidade. Pena que a nossa cidade está um pouco abandonada, ou muito abandonada, que merecia um tratamento muito melhor. Mas todos nós podemos fazer a nossa parte, né? Usando a nossa razão, fazendo o melhor que nós pudermos em benefício da nossa cidade. Principalmente
falando, entrando em contato com as autoridades em situações que nós vemos acontecendo na nossa cidade, de abandono, de buracos, enfim, de toda a situação que nós vemos que pode ser melhorada. Então, parabéns, São Paulo, parabéns à nossa cidade querida. Agora nós vamos parabenizar Elvira Tessa e Vanderlei Tessa, que no dia 19 completaram 49 anos de união. Olha que lindo! Nossa, e estiveram conosco no nosso almoço, esse casal maravilhoso. Parabéns para vocês. E ano que vem, 50 anos de casada. Vamos fazer uma festa, hein? Eu quero estar lá. Né? Essas bodas não podem deixar de ser comemoradas, nem que seja um pouquinho. Tá bom? Beijo para vocês, casal lindo e maravilhoso, né? A Ana Bueno aniversariou no dia 20. Parabéns, amiga querida. Nathalie Camargo, essa menina linda, né? Maravilhosa, que agora eles moram em Limeira, e que nós, se Deus permitir, estaremos com eles lá na segunda e terça de carnaval visitando. Aí vou te dar um abraço pessoalmente, viu, Nathalie? Sua linda. Completando 18 anos. Quando tem essa idade, a gente pode falar. Não pode falar depois, quando está mais velhinha. Quando está novinho, pode, né? 18 anos. Parabéns, viu? Muita felicidade. Essa menina é muito linda. Gostamos muito de você. E o nosso filho, Emanuel Felipe, aniversariou dia 21. Chegou aos 30, agora ele trintou o Pipão. Parabéns, meu querido. Te amamos. Muita felicidade. Fizemos um churrasquinho aqui para comemorar, claro, não pode deixar passar em branco, né? Aniversário é algo muito importante. Eu vejo o aniversário como a coisa mais importante, porque é mais um ano de oportunidades que Deus nos oferece na nossa encarnação. Então, jamais podemos deixar de comemorar, né? Então, José Lima, que é o sogro de Emanuel Felipe, olha só, o pai da Ananda também aniversariou no mesmo dia. Olha que coisa, e também esteve aqui conosco na nossa casa, comemorando conosco o aniversário, né? Maria Solange Figueiredo também aniversariou no dia 23. Parabéns, minha querida. E a Marinete Pereira aniversariou dia 23 também. Parabéns, Marinete. E a Gabi, a nossa sobrinha, é sobrinha neta, né, amor? Sobrinha neta. Sobrinha neta, Gabriele Vieira Rodrigues, a nossa Gabi, também pode falar a idade, que é 14 anos, né? Dia 23 aniversariou a nossa Gabi, essa linda. Parabéns, Gabi. A Gabi desde pequenininha que me dá a cartinha do meu aniversário. Bilhetinhos, coisa linda, né? Parabéns, Gabi, nós amamos muito você, né? O Lorenzo, filho da Kátia Peterson, também dia 23. Parabéns, Lorenzo. Não lembro a idade, acho que é 7 anos, parece. Cristiano Mosquiavo Guimarães, aniversário dia 24. E a Cris, esposa do meu querido amigo Márcio Guimarães, né, que teve também um evento meio triste essa semana. Vamos falar primeiro das alegrias, né? Paulo Peterossi, meu irmão querido, companheiro do Irmão X, dia 24. Parabéns, Paulo. Um beijo no coração, meu irmão. E a Vilma Maciel, minha amiga, quase minha conterrânea, que é de Ipiranga, eu sou de Guaraciaba, minha amiga querida, aqui presente na live. Parabéns, Vilma, muitos anos de vida para você. Sabe quanto eu gosto de você. Muitas felicidades, tá bom? E a Maria Neuza Rosa, minha irmãzinha querida, minha companheira de curso de acupuntura, no Mestre Kim Song, também aniversariou, aniversariando hoje, na verdade. A Vilma Maciel é hoje também. As duas aniversariando hoje. Então, parabéns aos aniversariantes. Desculpe se eu não consegui falar o nome de todos, mas foi o que eu pude anotar aqui. Agora nós vamos às vibrações. Vibrações para a amiga Leandro, nossa amiga querida aqui presente, que teve seu filho retornou ao mundo espiritual no ano passado. Dificuldades de aceitação, realmente é muito difícil. É difícil realmente a separação. Eu digo sempre, eu não sei o que você sente, não sei o que as pessoas sentem, a gente apenas imagina. Vibrações para você, minha irmãzinha. Espero que essa live possa te auxiliar de alguma forma, possa ter te auxiliado. Euridice Ferreira Porto também, vibração para Euridice Ferreira Porto, que ela teve uma queda na casa dela, se machucou, e a Dirce pediu vibrações, fraturou uma costela, né? Mas estou vibrando por você, também coloquei vibrações para você no Centro Espírita Irmão X, tá bom? Vibrações do meu irmão querido Rodolfo Gentil. Rodolfo Gentil é meu amigo querido também do Irmão X, assistido nosso, estudante, menino maravilhoso, que tem uns problemas às vezes de saúde. Ontem, aliás, na live passada, ele pediu vibrações, que ele teve convulsões.
Então, vibrações para você, Rodolfo, como que é vibrações para você também, continue vibrando, né? E nós vamos agora vibrar pela Débora Oliver, né? Que é mãe do Vitor André, que desencarnou em Campinas no domingo passado. Nós vibramos aqui por ele e vamos continuar vibrando por ele e por ela também, que é muito difícil para a mãe se separar de um filho de apenas 18 anos, né? Desencarnou num acidente. E para a vovó dele também, a mãe da Débora, a Sueli Soares, nossa amiga querida de décadas, né? O Vitor André, que desencarnou, jovem ainda, mas, como eu disse, Deus sabe de todas as coisas e que nós possamos orar por ele e fazer o melhor que pudermos. E quem permanece também aqui, que ore por ele, que não evite, da medida do possível, não ter negação a respeito do fato, porque o espírito sofre e sente tudo isso no mundo espiritual, nós sabemos disso, né? Tivemos, infelizmente, o desencarne da Carolina de Nápoles, que nós pedimos vibrações por ela aqui, que é tia da Cris, da Cristiana Mosquiavo Guimarães, que está aniversariando hoje. É uma prima, mas assim, uma pessoa que ajudou a criar a Cris, que criou ela desde pequena. Na verdade, é mais uma mãe, né, do que uma prima ou uma tia. Então, vibrações para a Carolina. Tive a oportunidade de ir até lá dar um abraço na Cris, minha amiga querida, né? Infelizmente não pude ficar para a cremação, porque se atrasou e nós tínhamos aqui uma reuniãozinha do aniversário de Emanuel. Mas meu coração está com você, Cris, e a Carolina, a nossa Carol querida, que gostava muito de mim, que me chamava de Elinho, né? Que ela vai estar bem no mundo espiritual. Vou continuar orando, vibrando por ela, e vibrando pelo Vitor André, e vibrando pelo Gabriel, filho do amigo Leandro, e vibrando por todos que necessitam de auxílio, de amparo. Isabel Cardoso chegou aqui, a nossa amiga querida, também está aqui. Então, e também que estão assistindo a Sheila Ramos. Oi, Sheila, seja bem-vinda. A Maria Irene Costa, espero que seu marido esteja se recuperando bem da cirurgia. Marlene Pérez, sua linda. Esse que está direto da Patagônia. Da Patagônia, gente do céu. Isso mesmo. E a Liz Souza. A Liz, minha amiga querida, que eu tenho um carinho tão grande, que me apresentou no Maria Mega. Em segunda-feira estava lá me prestigiando na minha palestra, que eu apresentei na última segunda-feira, né, antes de ontem, lá em São Bernardo. Essa pessoa maravilhosa. E também vibrando por sua mamãe, que essa semana teve aniversário do seu desencarne, né, da mamãe dela e Denizete Vieira Soares. Então, vibrações para sua mamãe também, que ela esteja bem no mundo espiritual. Meu amigo Carlos Valente, que deve estar assistindo, mas que não falou nada aqui, que ele está em Boracéia, né? Boracéia, meu amigo Carlos Valente, meu truta, está lá e falou que ia assistir diretamente de lá. Então, um beijo no coração de todos, um beijo, uma gratidão imensa. Não esquecendo que na próxima semana a nossa live será de terça-feira. Dia 31, nós estamos mudando a nossa live, como eu já comentei com todos. Então, não vamos nos esquecer, mas eu vou mandando avisos, vou fazer alguns vídeos para relembrar vocês durante a semana. Então, vamos fechando nossos olhos novamente, para que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos é oferecida mais uma vez de estarmos juntos, de estarmos aqui encarnados, pedindo vibração, especialmente por nossos seres queridos que retornaram ao mundo espiritual, não só os que nós citamos aqui, mas todos, que a fé seja firme, seja forte no coração dos familiares que aqui permanecem, dos amigos, para que possam vencer esse momento difícil, pedindo proteção a Deus, a Jesus, para sobreviver a essas dificuldades, essas separações, que sabemos que é apenas física, mas que nos deixa saudade, sentimos necessidade ainda daquele abraço, daquele beijo, daquele carinho, que quando nossos entes queridos retornam ao mundo espiritual, se torna difícil apenas o contato espiritual. Nós vamos orar por eles, esperando que no momento oportuno eles possam nos visitar durante o nosso momento de sono,
que nós sabemos disso, que no repouso conseguimos entrar em contato com eles, mas apenas quando eles estão bem no mundo espiritual, estão em condições de nos visitar. E para que eles estejam em condições de nos visitar, nós devemos nos tranquilizar com o seu retorno ao mundo espiritual, porque se nós estamos desequilibrados, eles também permanecerão desequilibrados. E esse contato, e essa visita, e esse abraço se tornará cada vez mais distante. Então temos fé em Deus, usemos a nossa razão, a nossa fé raciocinada, tendo a certeza de que Deus não é injusto, que tudo o que acontece no momento que deve acontecer. Vamos pedir ao Mestre Jesus que visite os nossos lares, que nos ampare, nos proteja os nossos familiares, proteja a nossa cidade, que está aniversariando hoje, a cidade que nos acolhe, onde nós vivemos, onde nós criamos nossos filhos, onde nós formamos nossas famílias. Eu, especialmente, que fui abraçado por essa cidade, vindo de um estado, de outro estado, e que devo muito a essa cidade. Que os governantes possam cuidar bem, não só da nossa cidade, mas de todo o nosso país e de todo o nosso planeta. Que nós possamos ter calma, ter paz, harmonia, compreensão diante dos fatos negativos que ocorrem em nossas vidas, sabendo que nada é obra do acaso, que tudo que nós vivemos pode nos servir para nós crescermos ou para nós diminuirmos a nossa fé. Que nós possamos ter sempre essa fé em Deus e em Jesus, sabendo que momentos difíceis surgem, mas que em outro momento eles também vão embora. Que nosso Chico Xavier, nosso amigo querido, que retornou ao mundo espiritual, mas que está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nossa Madre Teresa de Calcutá, todos esses ícones maravilhosos que Deus nos enviou, esteja conosco, nosso Bezerra de Menezes, pedindo a Bezerra de Menezes que ampare a todos os que necessitam de auxílio, principalmente na área de saúde, sendo ele o médico dos pobres, que ganhou esse título por auxiliar a todos necessitados. Que ele nos visite, nos auxilie os necessitados nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, auxiliando a todos de acordo com o seu merecimento. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima terça-feira. Eu disse que estaria no Irmão X nessa sexta-feira, mas a minha irmã, Nízia Giampá, me pediu para trocar com ela, que ela vai viajar para Brasília. E ela pediu para que eu trocasse com ela, então eu não estarei no Irmão X nessa sexta fazendo palestra, mas só no dia 3, né, trocando o dia de palestra com a minha irmã. Beijo a todos, que Deus ampare a todos nós, que nos dê sustentação, calma e paz, e que a fé e a razão estejam sempre juntos conosco, uma auxiliando a outra. Fiquem todos com Deus. E muito, muito obrigado.